Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui a nossa continuidade dos estudos sobre a República Romana e nessa aula de hoje eu vou trabalhar todo o processo de expansão territorial, tá legal? Então para vocês se nortearem, essa é a segunda aula sobre República, bacana, e o tema, tchutchucos, é somente expansão territorial. A expansão territorial ela pode ser entendida também como sendo um interesse do Estado romano. É o seguinte, o Estado romano entende que quanto mais você expande, maior a sua conectividade econômica, maior a sua transação cultural, maior a aquisição de escravos por guerra, por compra, e ao mesmo tempo também significa hegemonia. Bacana? Só que eu também sempre digo que a expansão territorial foi um interesse da elite patrícia. Afinal de contas, a expansão territorial ela confere ao patrício mais terra. E a gente não pode esquecer que o patrício, o que ele era? Ele era um latifundiário. Tá legal? Olha só que coisa curiosa. Foi um processo até curto de expansão. Ele começou lá por volta do século IV a.C. e se encerrou não como fim, tá? Mas numa quantidade enorme de territórios por volta do século I, nas portas, né, do período imperial. E o resultado, pessoal, é isso aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês um mapa do Império Romano, tá? O Império Romano lá no século I. Só que aqui eu vou pedir para vocês observarem o seguinte. Roma começou a sua trajetória aqui, ó. Essa é a Itália Central, tá? O processo de expansão feito na República deu tudo isso aqui de território para Roma. Acompanha comigo. É bastante terra, né, pessoal? Então, olha só. Mais tarde, o restante que está aí mais escuro vai ser conquistado no período imperial. Mas notem, grande parte do passo inicial para as conquistas da época imperial nasceram aqui. Tchutchucos, e repare uma coisa interessante. O domínio romano se dá no entorno da bacia do Mediterrâneo, na chamada orla do Mediterrâneo. Então é nesse momento que os romanos batizam o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Beleza? Vamos voltar lá, depois eu retorno no mapa para vocês se localizarem. Pessoal, a primeira fase da expansão romana é a chamada fase da conquista interna. É a conquista da Itália, da bota da Itália. E uma coisa curiosa é que começou como defesa. Roma estava se defendendo dos ataques, por exemplo, de etruscos, dos ataques dos gregos que ficavam lá no sul da Itália, bem na botinha da Itália. Só que com o tempo, conforme os romanos iam vencendo, acabou se transformando numa expansão. Então a conquista da Itália, ela também travou muitos conflitos no sentido de expansão e ao mesmo tempo acabou criando o conceito diplomático. Alguns povos, para não serem conquistados, porque já sabiam dessas conquistas romanas, acabam assinando documentos e acabam se submetendo aos romanos. Mas anotem aí, os dois principais povos que são conquistados nessa conquista interna, ou seja, a conquista da Itália, são, eu vou abreviar, os etruscos, que ficavam lá ao norte, já fizeram parte da história romana lá no começo da história deles, na fase monárquica. E o segundo, pessoal, são os gregos, que ficavam ali ao sul. É nesse momento que a religiosidade grega começa a se apropriar de conceitos gregos. Tanto é que se vocês analisarem os deuses romanos, eles são os mesmos em relação aos gregos, só que com nomes latinos. Bacana? Feito isso, pessoal, vou mostrar no mapa rapidão. Estão vendo? A primeira fase é essa aqui, ó. É a conquista de Roma saindo dessa condição de vilarejo. Deixa eu colocar aqui uma caneta marca-texto. E conquistando todo o território da bota da Itália. Joia? Então volta lá, pessoal. A segunda fase da conquista, tchutchucos, é a fase que mais se cobra em vestibulares e é uma das mais icônicas. É chamada de Guerras Púnicas. Elas duraram cerca de 200 anos, tá? E o que elas foram? As Guerras Púnicas, pessoal, elas foram as guerras de Roma contra Cartago, que era uma colônia fenícia instaurada ali no norte da África, onde hoje é a Líbia, tá bom? Mas por que acontecia esse conflito?
é que conforme Roma expandia em direção ao sul, os cartaginenses se sentiam prejudicados por conta do domínio romano nesse comércio do Mediterrâneo, na borda da Itália. Então os cartaginenses eles começaram a se incomodar e começaram a fazer pequenas intervenções em locais onde os romanos estavam presentes. Tá legal? E o negócio saiu do controle. As pequenas intervenções acabaram virando conflitos e esses conflitos geraram as chamadas guerras púnicas. Então, qual que é a grande jogada das guerras púnicas? É o controle do mar Mediterrâneo e, ao mesmo tempo, acaba também se estabelecendo como uma expansão imperialista. Roma se torna uma nação imperialista a partir do momento em que tenta colocar suas vontades nessa região do Mediterrâneo. Para vocês entenderem o que eu estou falando, pessoal, acompanha aqui. Aqui é Cartago. E Cartago dominava todo esse território mediterrâneo aqui. Estão vendo? O Mediterrâneo que a gente chama de ocidental. Estão acompanhando? Na verdade, a gente vai chamar de oeste do Mediterrâneo. E esse território aqui, pessoal, que é o território que fica ali na região da Sicília, tá? Então reparem que conforme os romanos vão avançando para o sul, eles vão batendo de frente com os interesses cartaginenses. Beleza? O que aconteceu? Qual foi o resultado? Foram 3 guerras púnicas. Vão colocando aí, pessoal. Eu vou abreviando, colocando cada uma delas em números, tá? A primeira guerra púnica, pessoal, foi quando Roma invadiu a Sicília para manter os seus interesses ali, que já estavam começando a ser colocados em prática. E os cartaginenses reagiram. É uma primeira guerra em que os cartaginenses foram derrotados, já demonstrando a capacidade bélica romana, não só pelo fato das suas tecnologias, mas também pelo engajamento feito pelos plebeus. Tá legal? Segunda Guerra Púnica, pessoal, coloca aí, anota no cantinho. É quando Cartago decide atacar Roma. E aqui aparece o nome de um grande general cartaginense que é Aníbal, Aníbal Barca. O que o cara fez? Eu nem vou colocar no mapa, tá? Ele saiu de lá da cidade de Cartago, atravessou todo o norte da África, entrou no continente europeu pelo Estreito de Gibraltar, subiu em direção ao norte da Itália e entrou no território romano. Meninos, meninas, foi épico. Ele quase conseguiu destruir Roma. Ele só não conseguiu porque, por um erro de cálculo, de batalha, ele acabou perdendo muitos soldados quando ele atravessou esse território norte da Itália e, ao mesmo tempo, ele tentou estabelecer uma trégua para que Roma se entregasse. E os romanos não se entregaram. O que aconteceu? Aníbal não conseguiu invadir Roma e ainda teve que voltar para Cartago, porque quando os romanos perceberam que Cartago estava desguarnecida, eles invadiram. Tá legal? Tchutchucos, e aí vem a mais importante das guerras púnicas, é a que vocês vão circular, é a terceira. Na terceira guerra púnica, pessoal, estava estabelecido o seguinte, já que Cartago tinha sido derrotada pela segunda vez. Cartago não pode se intrometer em assuntos romanos. E Cartago tem que, de certa forma, dar uma certa vantagem para os comércios romanos feitos na região do Mediterrâneo. Só que Cartago era uma cidade super desenvolvida. Era uma cidade com uma capacidade comercial muito grande. E isso foi incomodando os romanos. A tal ponto, pessoal, de que algumas sessões no Senado romano sempre terminassem com um grito de guerra que era mais ou menos assim: Delenga et Cartago. Significa destruam Cartago. E é o que é feito. Roma invade Cartago, destrói a cidade, destrói no sentido literal, a cidade é arrasada, escraviza todos os seus habitantes e ainda joga sal na região. Tchutchucos, essa coisa do sal é muito simbólica, né? Não só a escravização do povo, mas o sal. O sal é simbólico porque quando você salga a terra, você amaldiçoa. E ao mesmo tempo você torna a terra estéril. Então a grande jogada de Roma é impedir que outra Cartago surgisse. Tá certo? Para finalizar, tchutchucos, como os cartaginenses estavam derrotados, a última fase da expansão territorial é a conquista do Mediterrâneo, ou de pelo menos boa parte dos povos que ficavam nessa região. E aí nasce o conceito de Mare Nostrum. O que eles conquistam de fato? Vou colocar no mapa para vocês, pessoal. Boa parte do norte da África,
principalmente o território que um dia pertenceu a Cartago, joia. O território balcânico é o território que hoje abriga praticamente a Grécia e outros territórios, como por exemplo a antiga Iugoslávia. A Espanha, que era também uma antiga, aspas, possessão cartaginense. Um pedacinho da Ásia Menor, onde vocês estão vendo aqui Lícia, estão vendo? E um bom tostão do Oriente Médio. Já, por exemplo, entrando em territórios palestinos, já, por exemplo, dando alguns contatos agressivos com os egípcios, tá certo? Então aqui, pessoal, aqui vocês vão perceber esse Mare Nostrum, a dominação romana em torno do Mediterrâneo, na orla do Mediterrâneo. Tá ok? Então olha só as consequências, pessoal. A primeira grande consequência para a gente trabalhar e entender que essas consequências que eu vou trabalhar, elas vão acabar impactando e muito na história republicana e por tabela vão matar esse regime político, é o aumento dos latifúndios patrícios. E por quê? Tchutchucos, existem vários fatores que levaram a esse aumento do latifúndio patrício, tá? Temos aí, por exemplo, a compra. Os patrícios simplesmente compravam as terras dos pequenos proprietários, dos plebeus. Temos também a incorporação. Os territórios eram incorporados como pagamento de dívidas que os plebeus deixavam. Temos também o abandono. E, lógico, o abandono acabava fazendo com que os patrícios também incorporassem esses territórios. Então, o fato é que esses territórios patrícios que se constituem latifúndios vão se tornando, de certa maneira, os grandes motores da economia romana também. Por que também? Porque nós temos aí como grande motor o comércio, né? E um dos é o que vinha do latifúndio patrício, que abastecia não só Roma, mas todo o território conquistado por ela. Tá legal? Agora, o interessante é que todos esses latifúndios, tchutchucos, assim também como a civilização romana, acabam se apoiando na escravidão. Então nós temos um aumento do número de escravos, e esses escravos, o que eles eram? Eles eram os inimigos vencidos, ou eles eram aqueles que eram comercializados. O que é interessante é que quanto mais aumentava a quantidade de mão de obra escrava, menos trabalho tinha para os plebeus. E o resultado? A gente vai percebendo que as mãos e pernas de Roma agora são os escravos. E o interessante é que os escravos romanos, eles são escravos especializados. Não se fixem muito naquela concepção moderna de escravidão, aquela concepção do período das grandes navegações e dos colonialismos do período. Se liguem na história de que os escravos dessa época, eles provinham de diversos locais da civilização romana. Então, por exemplo, o escravo que vinha da África, ele podia ser um bom artesão. O que viesse ainda da África, do Egito, ele podia ser um bom agricultor. O grego, ele podia ser um bom artífice, podia ser um bom professor. Então, os escravos, eles têm uma certa especialidade por conta da sua origem. E isso vai incrementar e muito esse modelo escravista romano. Tá legal? Outra consequência, pessoal, é uma ligação direta com a primeira que eu acabei de discutir, é o êxodo rural. Tchutchucos, é o seguinte, grande parte daqueles territórios que os patrícios compraram ou incorporaram eram territórios plebeus, de pequenos proprietários. E o que acontece é que mesmo aqueles que não tinham perdido terra, mas continuavam no campo, eles foram obrigados a praticar o êxodo rural. Entenda por quê. O que perdeu vai para a cidade porque precisa trabalhar, precisa de emprego, né? Aquele que ainda tentava produzir, ele não tinha como competir com a produção dos grandes latifúndios. Então o que acontecia? Eles acabavam vendendo a preços muito módicos as terras que tinham ou acabavam repassando o território para os patrícios e iam para a cidade. Esse fluxo é interessante, pessoal, porque o que acontece quando a gente tem o êxodo rural? Lógico, consecutivamente a gente vai ter um crescimento urbano. Só que o detalhe, tchutchucos, é que o crescimento urbano em Roma, a cidade de Roma, era algo assim exagerado. Era muita gente na mesma cidade. E grande parte dessas pessoas que chegavam, lógico, plebeus, eles ficavam desempregados. Então era uma mão de obra até muito ociosa.
Mas, prof, eles não podiam ser usados como mão de obra? Até podiam, tchutchucos. Porém, os escravos eram os mais utilizados porque eles eram, aspas, mão de obras mais baratas, eram convencionais. Baratas, quando eu digo, é o seguinte: você compra uma vez e usa. Já o plebeu, você tem que pagar constantemente. Teoricamente, é uma mão de obra assalariada. Tá joia? Então, o bacana é vocês entenderem que essa correlação do êxodo rural com o crescimento urbano tem ligação direta com aquele aumento patrício. E isso gera um conjunto, dá uma olhadinha na terceira consequência, de tensões sociais. Por um lado, os plebeus cada vez mais empobrecidos, não só aqueles que estão na cidade, que vieram do campo, mas também aqueles que estavam no campo. E na outra ponta, tchutchucos, os patrícios cada vez mais enriquecidos. E grande parte desse enriquecimento patrício se deve ao quê? Se deve não só aos latifúndios, mas também aos frutos da expansão. Legal? Até porque a gente não pode esquecer que os patrícios, eles eram os articuladores da expansão. Grande problema, né? Porque quanto mais tensão social você tem nesse momento, pior a condução da política romana. Até porque a gente sabe que a política romana praticamente ainda era uma política patrícia, né? Mas há muito tempo os plebeus entravam para a política, começavam a pleitear direitos, mas o interessante é que nem todos esses direitos eram delegados aos mesmos. Legal? Então surgem aí pequenas revoltas, surgem rusgas, surgem disputas políticas. E era uma tensão complicada, pessoal, porque no epicentro disso tudo a gente tinha quem? O Senado. E era o Senado que tinha que articular tudo isso. Era o Senado que tinha que aplacar a fúria dos plebeus e essas tensões sociais. Tá legal? Outra consequência, pessoal, olha só que coisa interessantíssima. É o surgimento de uma nova classe social chamada de cavaleiros, alguns também chamam de homens novos, conhecidos também pelo fato de serem mercadores. E basicamente o que eles eram, pessoal? Eles eram plebeus que enriqueceram, ou já eram enriquecidos, só que durante todo o processo de expansão romana, eles se aproveitaram da condição de serem mercadores e ganharam mais dinheiro ainda. O que é legal? É legal lembrar, pessoal, que essa nova classe social, ela passa a rivalizar também diretamente com os patrícios, tá? Porque, lógico, eles se tornam aqueles também responsáveis pela economia romana e também querem os seus direitos, né? O detalhe interessante também fica por conta disso aqui, ó. Muitos desses cavaleiros, eles acabavam ganhando muito dinheiro porque na época da expansão eles se tornaram cobradores de impostos e continuavam mesmo após o processo de expansão. E com isso, logicamente, eles iam angariando apoios políticos, eles iam amealhando também um certo dinheiro. E o bacana é que eles vão constituir também uma certa camada burocrática. Mas uma camada burocrática, pessoal, que não tinha muito respeito, isso por parte dos patrícios, né? Até porque no fundo, tal qual os comerciantes, eles continuavam sendo plebeus. Tá joia? Então aqui, a gente tem uma grande transformação social, porque a sociedade romana, ela não fica tão engessada. Ela não tem lá só mais patrício, cliente, plebeu, escravo. Tem também os cavaleiros, essa nova camada que procura o seu lugar ao sol. Joia? Dá uma olhada na consequência seguinte, pessoal. É a ostentação e o luxo que os patrícios enriquecidos faziam. Então nós temos lá as grandes orgias. Entender, por favor, que orgias eram banquetes, e banquetes regados não só com música, mas também com muita bebida. Nós temos a compra, o consumismo. Os patrícios se tornam muito consumistas, então o fluxo comercial do Mediterrâneo para Roma e vice-versa acaba se ampliando. A cidade de Roma e algumas outras grandes cidades, também romanas, que ficavam na orla do Mediterrâneo, vão enriquecendo muito e, consecutivamente, os patrícios acabam ostentando tudo isso. Agora tem um detalhe. Soma-se isso, pessoal, àquele problema que eu já comentei. Os plebeus, cada vez mais pobres, olham para esse tipo de ostentação e esse luxo todo que os patrícios demonstram e vão ficando cada vez mais irritados. Resultado, isso mais
a quantidade de desocupados em Roma acaba gerando o que a gente chama de barril de pólvoras, pessoal. A camada plebeia, ela estourava o tempo todo, ela tendia a se revoltar, ela criava sempre um clima de descontentamento. E o Senado, mais uma vez no epicentro, o que ele tenta tomar como atitude? Ele adota uma política que vai ser largamente utilizada, principalmente no Império Romano, que é a política do pão e circo. É a política da diversão, feita lá, por exemplo, em coliseus, feita em anfiteatros, e junto a isso, uma política também de distribuição de alimento. É bacana porque você, com comida e diversão, não reage, não se revolta. E é justamente essa política que era uma política que tentava apaziguar um pouco os ânimos dos mais pobres. Tá joia? Aula vista, tchutchucos. Então vem aqui a minha despedida. Vamos lá? Olha só, leia mais sobre o assunto na apostila nas páginas que eu especifiquei no começo da aula, tá? Em seguida, abra lá na página 589 e resolvam aos exercícios 3 e 4 da seção Praticando. Joia? Segue lá. Abre na página 591 e resolva somente o exercício 2 de complementares. Fechou? E para finalizar, página 590, exercício 3 na seção de habilidades. Boa! Então fechamos, pessoal. Qualquer problema, me procurem no WhatsApp e me procurem também no Google Classroom. Joia? Então aquele abraço.